Vocês lembram do desafio da densidade que a gente fez lá no laboratório? Tá? Então, olha só, eu pedi para vocês no laboratório fazerem sempre uma mistura de água e brita ou água e areia. E eu dava para vocês, eu sempre dei para o seu grupo a proporção de cada material, né? Boa parte dos grupos teve que usar a mesma proporção, 50%, né? A quantidade que colocasse em massa de água era a mesma quantidade que tinha que colocar em massa de brita, tá? Sempre eu dei para vocês essa proporção em massa, né? E aí eu pedi para vocês fazerem essa mistura que ocupasse exatamente um certo volume do recipiente. Eu não lembro exatamente qual que era, mas eu vou colocar aqui como se fosse um volume de 1.400 ml ou 1.400 centímetros cúbicos, tá? Como que a gente faz? Então, primeiro, você tem que ter as densidades, né? Eu não lembro quanto é que deu o valor de densidade que a gente fez no laboratório, então eu estou colocando esses daqui, ó. Se você quiser calcular aí para rever a sua conta, você pode usar o valor real que a gente usou lá no laboratório, tá? Então, primeira coisa, ó, se você pesar na proporção 1 para 1, mesma massa que tem, né, de água tem que ser a de brita, por exemplo, tá? Aqui está a proporção. Se eu usar 1 grama de água com 1 grama de brita, eu consigo produzir um total de material de 2 gramas, certo? Só que o volume que tem que ocupar não é uma massa, é um volume, 1.400 centímetros cúbicos. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é transformar essa proporção em massa para uma proporção em volume. Primeira coisa. Se densidade é massa sobre volume, significa que para calcular o volume eu tenho que fazer massa dividida pela densidade. Então aqui eu vou pegar a massa que é 1 e vou dividir pela densidade. Qual densidade? Massa específica real ou aparente? Tá? Como a nossa mistura tem água, ou seja, depois de misturado não vai ter espaço vazio lá dentro. Não vai ter o que a gente chama de volume aparente. Por esse motivo, a gente tem que usar a densidade real, massa específica real, certo? Então, ó, transformei a água aqui em volume. 1 grama de água dá 1 centímetro cúbico de, de água. E transformando a brita, desse meu exemplo, estou dividindo a massa pela massa específica real da brita. Então, se eu usar 1 grama de água e 1 grama de brita, eu estou preenchendo 1 centímetro cúbico com água e 0,38 centímetros cúbicos com brita. O que vai somar 1,385 centímetros cúbicos de material, de mistura água e brita. Mas é 1,38 que eu quero preencher? Não, né? Eu quero preencher 1.400. Tá? O que eu quero é preencher esse valor aqui, que é o volume do recipiente. Como isso daqui, ó, esse 1 e esse 0,385 é uma proporção, eu tenho que colocar esse volume de 1 de água, esse volume aqui de baixo de brita, essa aqui é a soma deles. Como uma proporção, eu posso fazer a regra de 3. O somatório, 1,385, mas eu quero um somatório de 1.400. Tá? Então aqui é só fazer uma regra de 3, já que isso é uma proporção. Então vai 0,385 vezes, né? 1.400 dividido por 1,385. Dá 388,9 centímetros cúbicos de brita, volume real. Mesma coisa aqui em cima, fazer uma regra de 3. Então é 1 vezes 1.400 dividido pelo 1,385. Então eu teria que colocar 1.011 centímetros cúbicos de água. Tá? Então isso aqui também é volume. Então nesses dois casos que eu coloquei volume aqui, é tudo volume real. Só que a gente não vai medir o volume, porque a gente nem consegue medir volume real, né? A gente só consegue medir volume aparente se eu usar um recipiente volumétrico, porque aí eu sempre vou separar a brita e vai ter ar dentro da brita, na hora de eu medir a quantidade de material. Então, no final, para vocês medirem usando a balança, eu tenho que converter novamente, fazer a conta inversa para massa. Então, se densidade é massa sobre volume, como é que eu transformo um volume para massa? Eu faço volume vezes a massa específica real, já que isso é um volume real, né, que eu converti usando a massa específica real. E aí eu tenho 1.011 gramas de água. E aqui, né, pegando 388,9 dividido por 2,6, eu vou ter 149,6 gramas de brita.
Nem preciso fazer esse somatório aqui porque nem me interessa o total de massa que eu vou usar, só me interessa de cada material. Então, quem separou 1.011 gramas de água e 149,6 gramas de brita, fez uma mistura que vai dar certinho esse volume de 1.400 centímetros cúbicos. Tá? Uma observação: vocês costumam fazer sempre a conta de uma forma sequencial. Você faz uma fórmula, uma conta de densidade, igual você resolve exercício no caderno. Só que aí você tem que. Todo esse raciocínio que eu fiz, ó, primeiro eu tenho em massa, depois eu levo para volume, depois eu tenho que fazer uma regra de 3 em volume, depois eu volto para massa, fica mais fácil de você se confundir e errar, fazendo assim como equações escrevendo no caderno, né? Então, se você for fazer essa conta, monte uma tabela como essa no seu caderno. Tá? Você monta uma tabela como essa, colocando aqui os materiais e as densidades deles, né? E aí você sabe que você vai partir, no meu caso, no nosso caso, eu dei para vocês uma proporção em massa. Então você sabe que você vai partir da condição em massa, você já sabe que você tem que transformar para volume, você não vai se perder no meio do processo, entendeu? Mesmo, e se você errar uma conta, fica mais fácil de você identificar onde está errado, certo? É exatamente essa conta que vocês vão fazer na hora de, por exemplo, comprar materiais para fazer um concreto que preenche as formas de uma obra. Espero que tenha dado para vocês entenderem.